Poco F5 versus Poco F5 Pro. Será quais são as principais diferenças entre esses dois smartphones que acabaram de ser lançados? Quer descobrir aqui comigo? Então fica ligado nesse vídeo aqui. E aí pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o André Felipe e hoje eu tô aqui para trazer para vocês um comparativo geral entre o Poco F5 e o Poco F5 Pro. Smartphones que são parecidos, mas que não são iguais. Na verdade, eles são bem diferentes, né? Quem tá falando que eles são parecidos aí tá doido, tá? O Poco F5 é baseado no Redmi Note 12 Turbo, enquanto o Poco F5 Pro ali no Redmi K60, se eu não me engano. São aparelhos, então, de categorias bem distintas, bem diferentes, tá? Começando pelo design, o Poco F5 tem um acabamento em polímero e plástico, tá? Isso aqui é polímero e plástico, não temos metal aqui. Já que nós temos um acabamento em vidro e metal, ok, pessoal? Então a gente tem, sim, uma boa diferença entre eles nesse sentido. Mas, óbvio, a gente tem diferenças aqui para eles, certo? Como o caso do Poco F5 Pro não tem entrada para fone de ouvido e o fato do alto-falante aqui do Poco F5 Pro ser um pouco maior, um pouco mais potente. Então, sim, o som do Poco F5 Pro é melhor do que o som do Poco F5. Continuando aqui nas diferenças, nós temos para o Poco F5 leitor de impressão digitais na lateral, enquanto que o Poco F5 Pro tem o leitor aqui no display. Pode crer, pessoal? Sobre proteção, os dois têm proteção sim contra água, tá? Splash proof, respingos de água, chuvisco. Então se você tomar um chuvisco, provavelmente eles não vão estragar. Mas ó, não fica contando com isso, não fica molhando o seu aparelho não, tá? Porque proteção mesmo é de IP68 para cima. Mas sim, os dois tem algum nível de proteção aqui. No caso das gavetinhas de chip, aqui nós temos pro lado do Poco F5 o que, galera? Vamos ver o que nós temos aqui? Temos dois chips de operadora, tá vendo ali, ó? É um chip de um lado, um chip do outro, não dá pra pôr cartão. E tem aqui, ó, esse anel de vedação, que é um anelzinho de vedação laranja pra não molhar chuvisco, tá? Não vai inventar de molhar o seu aparelho não, tá? E aqui no Poco F5 Pro nós temos a mesma coisa, tá, galera? Mesmíssima coisa aqui pra ele, que é o quê? Dois chips de operadora, né? Dois chips de operadora e aqui nós temos também a borrachinha pra evitar que ele estrague, né? No quesito beleza, eu particularmente acho sim o Poco F5 Pro mais bonito, tá? Ele tem um, sei lá, um design mais próprio, eu diria, enquanto que o Poco F5 é um pouco mais, sei lá, parece um iPhone, né? Não sei, olhando assim bem de relance, além de ter essas laterais quadradas, assim como o iPhone, mas óbvio, ele tem a vantagem de ter entrada para fone de ouvido. Aqui nas telas dos dois aparelhos, eles são parecidos, mas não são iguais, tá? São 6.67 polegadas para os dois, ok? 6.67 para um, 6.67 para o outro. Eles têm resolução Full HD, ok? E tem taxa de atualização de 120 Hz. Porém, a tela do Poco F5 Pro é uma tela que tem HDR10+, tem Dolby Vision, enfim, uma tela mais completa, digamos assim. As duas telas são muito boas, as duas telas são boas demais, mas a tela do Poco F5 Pro é ligeiramente melhor ao que a tela do Poco F5. Você vai perceber a diferença? Você vai notar? Você vai sentir? Eu acho que não, só se você colocar um do lado do outro no escuro e ficar reparando muito, tá? Então nesse quesito aí é quase que um empate. Mas sabe o que é muito legal? O que é muito bom? Você que tá vendo esse vídeo aí, deixa o like aqui, meu parceiro, minha parceira. Um videozão de graça, filé, comparativo top demais. O aparelho nem foi lançado ainda e eu tô trazendo pra vocês um comparativo geral, então deixa o like aí pra dar aquela fortalecida e o meu canal se tornar o maior canal de tecnologia. Ajuda aí, galera. Daí quando nós entramos nas câmeras dos dois smartphones, aqui faz uma diferença importante o hardware do aparelho também. Que no caso do Poco F5 Pro é o Snapdragon 8 Plus Gen 1. Com 12 GB de memória RAM. Já aqui o Poco F5 tem um Snapdragon 7 Gen 2, que é um processador intermediário. Por mais que vocês queiram falar que é um processador top porque fez 1 milhão no AnTuTu. Uma coisa é AnTuTu, outra coisa é vida real. Então nas fotos de ambiente com boa iluminação, como vocês estão vendo ali com uma luz muito forte na parte de trás,
o Poco F5 Pro acaba melhorando ali, ele consegue entregar um HDR melhor, o fundo não fica tão esbranquiçado, tá? Na câmera wide eu percebi a mesma coisa, certo? O Poco F5 Pro, sim, acaba entregando um resultado melhor. Na câmera de zoom eu achei os dois muito parecidos, tá? Pra falar bem a verdade, tá, pessoal? Mas o Poco F5 Pro, sim, leva uma pequena vantagem, se eu puder dizer. E aí quando a gente entra no modo retrato, galera, aqui é um desastre pra ambos. Os dois ficaram loucos ali com a luz ali de fundo, isso é um problema muito grande para a maioria dos smartphones atuais. O modo retrato sempre foca na frente e acaba perdendo ali informações de HDR da parte de trás. Então vocês veem aí que realmente ficou bem estranho, tá? Eu nem sou capaz de dizer se algum deles é melhor. Para mim os dois estão iguais nesse sentido aí, mas não é uma questão apenas dos smartphones da Xiaomi, tá? Se você usar smartphones de outras marcas, também vão fazer a mesma coisa, até tops de linha, no modo retrato. Daí na câmera frontal, mesma coisa, pessoal. O modo padrão da câmera frontal saiu bem nos dois, mas o Poco F5 Pro levou a melhor. No modo retrato, os dois ficaram bem estourados, tá? Como eu falei, isso é meio que padrão, meio que normal. Só que os dois aparelhos você pode instalar o software de câmera do Google, que é a Gcam. Com a Gcam, você vai fazer esses aparelhos terem ali, como é que eu posso dizer, um resultado de software melhor. Então as fotos vão ficar melhores de maneira geral. E ó, não esquece, se você quiser comprar o seu aparelho com preço legal, já aqui no Brasil, tem os contatos aqui na descrição, ok? Dá uma passadinha aqui na descrição que os preços estão muito bons, ok? E quando nós vamos para ambiente com pouca iluminação, aqui eu tive uma leve surpresa, tá? O Poco F5 tá melhor que o Poco F5 Pro, principalmente para recuperar resultados ali. A minha placa do YouTube aí na câmera principal, como vocês podem ver, tá bem mais nítido, bem mais interessante do que o Poco F5, ok? Na câmera wide, aí eu já achei o Poco F5 Pro melhor, tá? A câmera wide dele consegue lidar melhor com o ambiente com pouca iluminação, ok? Ficou realmente melhor mesmo, pode crer, pessoal? E na foto de zoom, né? Os aparelhos ficaram muito bons. O Poco F5 padrão, ele acaba conseguindo trazer melhor ali nitidez. Já o Poco F5 Pro joga uma aura, né? Fica parecendo que tem uma fumaça aqui no meu estúdio. É mais artístico, é mais bonito, mas não diria que é melhor, tá? Realmente o Poco F5 tá lidando melhor na câmera principal aí com esses quesitos de iluminação, galera. E no modo retrato, pessoal, aí já se inverteu um pouco. Aí o Poco F5 padrão perdeu e perdeu bastante. Vocês veem que ele ficou bem perdido ali com a iluminação, né? E já o Poco F5 Pro conseguiu me recuperar, conseguiu deixar tudo mais interessante. Eu diria pra vocês que é uma questão de ajustes da Xiaomi. O Poco F5 Pro sim, vai levar melhor na grande maioria dos resultados, ou em todos os resultados, se a Xiaomi dá uma corrigida, mas hoje, em ambientes com pouca iluminação, o Poco F5, em alguns quesitos, tá levando a melhor. Vocês viram aí? Vocês podem também comentar. Comenta aqui embaixo o que vocês estão achando, se realmente as câmeras do Poco F5 Pro são melhores. Na minha opinião, sim, pessoal, são melhores que as câmeras do Poco F5 normal. O Poco F5 Pro leva a vantagem. E ó, já deu like? Meu parceiro, deixa o like aí pra me ajudar. Ó, eu vou ficar lembrando vocês. É chato, mas eu tenho que lembrar que vocês não dão like, galera. Chegou nessa altura do vídeo e ainda não deu. Dá aí e me ajuda, tá? E agora, galera, a gente entra num ponto que é a polêmica aí que o pessoal tá trazendo, tá? O pessoal tá comparando o processador Snapdragon 7 Gen 2 com o Snapdragon 8 Gen 1, por causa da arquitetura, por causa dos nanômetros. Mas, pessoal, vocês têm que entender que a GPU é o que realmente voga em games. E a GPU do Snapdragon 8 Gen 1 é muito diferente da GPU do Snapdragon 7 Gen 2, certo? Entendam isso daí. Isso quer dizer que esse aparelho não vai rodar todos os jogos no máximo. Ele vai rodar Free Fire no máximo? Vai. Ele vai conseguir rodar até um Asphalt 9 no máximo? Vai. Genshin Impact? Não vai rodar no máximo. Jogos pesados, mais pesados, não rodam no máximo nesse processador. Eu fiz testes aqui, vocês podem procurar aí no canal, dá uma olhadinha. Não deixa eu falando sozinho aqui não. Porque uma coisa é vocês falarem, não, mas no benchmark ele teve tantos pontos. Tá, pessoal, isso é uma coisa. O benchmark vai levar muitas questões frias em consideração. Questões que não são do mundo real. E quando a gente coloca eles lado a lado, o Poco F5 Pro é um top de linha em hardware. Ele tem um processador Snapdragon 8 Plus Gen 1, tem 12 GB de memória RAM, tem uma placa gráfica, a GPU dele é a Adreno 730, então é um smartphone parrudaço.
O Poco F5 é um smartphone que tem hardware ruim? Não, o hardware dele não é ruim, o hardware dele é muito bom, mas não chega perto do Poco F5 Pro, não chega perto do Snapdragon 8 Gen 1, ok? Você ficou triste? Me desculpe, mas é a verdade. Beleza, pessoal? Eu tô com os dois aqui, eu posso testar e eu posso falar pra vocês, tá? Então o hardware do Poco F5 Pro é muito superior ao hardware do Poco F5, ok? Os dois têm tecnologia 5G, os dois têm NFC, os dois são bem completos na maioria dos quesitos, mas nesse quesito o Poco F5 Pro leva a vantagem, ok? No caso do software, eles são iguais, os dois têm o Android 13 junto com a MIUI 14, então eles são iguais nesse quesito. Na bateria, não vou dizer que eles são iguais, porque o Poco F5 vai durar mais, porque o hardware dele não é tão potente quanto o hardware do Poco F5 Pro. Mas em linhas gerais, para quem vai ter um uso leve, um uso suave, você vai chegar no final do dia, tirando as 8 horas da manhã, com uns 25% lá às 6 horas da tarde, ok? Lembrando que os dois têm carregador de 67 watts já dentro da caixa, meu parceiro. Então, vem com o carregador monstro, então pega ali, você bota 15 minutos e ele já tá pronto para ser utilizado de novo. Só que o Poco F5 Pro ainda tem o carregamento por indução eletromagnética, então ele tem essa leve vantagem também no quesito bateria. Mas no geralzão, o Poco F5 Pro é melhor do que o Poco F5. Não, pessoal, o Poco F5 é muito bom, é um aparelho que sim, vale muito a pena de você investir a sua grana se você estiver pensando em um intermediário. Tá pensando em intermediário? O Poco F5 é monstro, mas o Poco F5 Pro é melhor em quase tudo. Óbvio, a diferença de preço deles também é grande, tá? Então se você tiver com grana só pra pegar o Poco F5, não fica triste, o Poco F5 vai arrebentar também. Agora se você puder pegar o Poco F5 Pro, meu parceiro, aí você vai ter uma máquina na sua mão. Aqui na descrição tem os contatos da JTG Eletrônicos, entre em contato com eles. Se vocês clicarem em um desses dois vídeos, vocês continuam no canal André Felipe. Se você clica ali, ó, na minha carinha, você se inscreve por aqui. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.